Muito bem-vindo à nossa programação, Fábio. Bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. O que eu posso ajudar vocês na compreensão do cenário, do contexto político brasileiro? Bom, Fábio, a gente sempre tenta entender todos os cenários que impactam mais economia, mais mercado. A função da BMC News é justamente falar mais sobre este assunto. E a gente sabe que política é uma questão que acaba impactando bastante também. Existe um ano eleitoral aí que nós já estamos vivendo pela frente. Isso traz muita oscilação até em relação ao mercado. Hoje teve uma fala que depois eu vou repercutir com você em relação do próprio Lula, falando sobre teto de gastos. Isso traz um reflexo diretamente para os investidores, mas para começar essa nossa conversa, gostaria de entender um pouquinho, nesse cenário eleitoral da política brasileira, sua visão, especificamente sobre a pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada ontem, mostrando ali um cenário para presidente da República. A gente repercutiu agora a pesquisa para o governo de São Paulo, mas eu queria trazer mais para a presidência da República, onde mostra ali as intenções de voto que estão estagnadas ali para os principais candidatos, o Lula com 46% dos votos, Bolsonaro com 29% dos votos. Queria entender um pouquinho da sua visão, se você acredita que existe possibilidade para mudança nesses cenários e o quanto essas pesquisas, elas impactam exatamente ali no voto das pessoas que estão indecisas, no voto das pessoas que realmente ainda não sabem em quem escolher os seus candidatos. Ok, é uma questão complexa, dada a multidimensionalidade desse assunto, O que a gente tem hoje em pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral, é opinião. Nós não temos voto, Voto a gente vai ter quando tiverem as eleições. Nesse momento são opiniões. E opinião, ela é sempre retrato desse momento. Então, nesse momento, no momento em que a Quest foi para a rua e perguntou aos eleitores, potenciais eleitores, que ele pode não ir votar, em que ele votaria se a eleição fosse hoje. Então, ele tem hoje uma resposta que é uma opinião que a gente lê como uma possibilidade de voto, uma possibilidade de... Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que essa opinião ela não é necessariamente prognóstico do resultado eleitoral. O resultado eleitoral vai se dar lá em outubro, após o início da campanha eleitoral e o voto efetivo. Por enquanto, é opinião. Então, dada essa compreensão de que é uma opinião eleitoral, em quem ele votaria nesse momento, a gente parte da seguinte premissa: opiniões podem flutuar no tempo, É esperado que flutuem, dadas as novas informações que surgem para o eleitor. Então, a partir das novas informações, ele pode alterar a sua opinião, a sua percepção sobre o governo, sobre os candidatos que ele pretendia ou pretende votar em outubro. Bom, o que a gente consegue ver na Quest é um cenário estável, Desde o ano passado o cenário é de estabilidade, embora às vezes o noticiário enfatize pequenas variações, elas são todas, quase todas elas, dentro da margem de erro, e é esperado, sempre que você roda uma pesquisa, vai haver variações, porque é isso, a estatística trabalha com essa previsibilidade de variações dentro das margens, Duas pesquisas que fossem para a rua hoje, provavelmente não chegariam aos mesmos resultados exatos, os mesmos números, porque é esperado essa flutuação. Bom, o que acontece, a única flutuação que de fato vem acontecendo, duas na verdade, que a gente pode prestar atenção um pouco mais, uma já se deu e parece que não há mais movimento nesse sentido, uma outra parece que começa a haver algum movimento, a gente tem que ver até que ponto a opinião eleitoral, a opinião pública nesse momento vai caminhar nessa direção consistentemente. O primeiro ponto que eu destacaria é a saída do Moro. Quando o Moro sai dos cenários em que as pesquisas testam, o Bolsonaro ganha mais votos, mais intenção de voto, entre 3, 4, 5, depende do Instituto de Pesquisa. Então você tem aí um eleitor que já era um ex-eleitor de Bolsonaro, que preferia Moro, e com a saída de Moro ele rejeita o Lula, Então rejeita os outros candidatos, ele vai com o Bolsonaro, 4, 5 pontos percentuais. É essa flutuação que ocorre com a saída de Moro. A partir daí, o cenário continua estável como estava antes, quando o Moro participava das previsões dos institutos eleitorais, institutos de pesquisa. Bom, então essa estabilidade demonstra duas coisas que estão dentro da pesquisa, A primeira, 80% a 85% dos eleitores de Lula e Bolsonaro estão convictos da sua decisão. É um percentual muito elevado para esse momento da disputa eleitoral, Eleitores que já são decididos, que não mudam mais seu voto. Ele está mais ou menos sinalizando o seguinte: o que ocorrer em torno de informações novas não vai alterar a minha convicção. Então, há elementos anteriores ao processo eleitoral que esse eleitor já disse que não vai mudar. Então, um percentual elevado, que sugere, não é necessariamente, sugere que haverá menos flutuação daqui para frente, muito pouca flutuação.
Bom, esse é um percentual importante. Uma outra indicador interessante que a gente poderia observar é que se você faz a pesquisa espontânea, ou seja, sem indicar os nomes dos candidatos, em torno de 50% dos eleitores indicam Bolsonaro, Lula e algum candidato da chamada terceira via. Outros 50%, mais ou menos, não apresentam o nome, né? Então é como se ele não tivesse tanta convicção. Uma vez que apresenta-se os nomes, eles têm uma decisão em torno de um nome, né? E esse percentual está muito elevado. Sobra muito pouco ali para os demais candidatos, ou para os brancos, nulos, etc. O que quer dizer isso? Mais ou menos o quê? São eleitores que ainda não têm fixo ou fixado na sua decisão eleitoral, né, informações ou um conjunto de informações que o leve a tomar decisões convictas nesse momento. Não quer dizer que ele não tem uma preferência, quer dizer que ele pode estar, entre aspas, bem entre aspas, suscetível a novas informações. Bom, o que a gente tem daqui para frente? A gente tem a campanha eleitoral, que pelo calendário do TSE começa em agosto, mas a gente sabe que esse processo já foi antecipado desde o ano passado, ou talvez desde que o Bolsonaro foi eleito, ele inicia um processo de campanha que a gente chama de campanha permanente, né? É um presidente que tem esse propósito de uma campanha permanente. Então, pela literatura hoje quase pré-histórica, a gente diria que o momento eleitoral começaria em outubro, né? E aí você pode ter alguma inflexão. No momento contemporâneo, né, que a comunicação é muito mais dinâmica e os candidatos se apresentam em campanhas permanentes, esse processo já se deu, já iniciou há muito tempo. Daí, portanto, uma das explicações desse percentual tão elevado de eleitores, primeiro, que já tem um candidato, segundo, de convicção na decisão do seu voto. Então, você tem um processo de estabilidade que se explica, dada essa conjuntura de comunicação muito mais dinâmica e da antecipação da disputa eleitoral. Vale lembrar que o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, acho que alguns meses depois já começou a falar de reeleição, né? Então ele antecipa demais o processo eleitoral. Do ponto de vista estratégico, foi um erro dele, é evidente, né? Porque uma vez que ele antecipa, ele entra no foco de uma disputa permanente sobre o seu desempenho de governo. Enfim, acho que foi um erro, mas ok, dada essa conjuntura, os eleitores anteciparam, né, e há um consumo, uma dinâmica de informação muito mais alta do que em momentos pré-internet, se a gente pudesse falar assim, que a campanha começaria em torno de julho a agosto. Sabe, os empates.